O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apelou por um cessar-fogo em defesa das crianças palestinas e israelenses. Em um recado ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e a toda a comunidade internacional, Lula pede o emprego de todos os esforços para pôr fim à mais grave violação dos direitos humanos no conflito lá no Oriente Médio. A escalada dos ataques à faixa de Gaza deixa mais de 2 milhões de pessoas sem alimento, água, gás e energia elétrica. Aviões da Força Aérea Brasileira estão repatriando brasileiros que estavam em Israel. Para falar com a gente sobre essa questão e esse atual conflito no Oriente Médio, nós conversamos agora com o Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, ex-secretário dos Direitos Humanos e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Eu que agradeço a vocês. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, vamos falar deste momento tenso, deste conflito que há uma semana lá em Israel e Palestina, no Oriente Médio. Um conflito, acima de tudo, professor, que deixa civis, mulheres e crianças numa defensiva muito grande, de ambos os lados. Queria que você trouxesse para a gente aqui uma avaliação desse atual momento, deste conflito lá no Oriente Médio. Olha, para entender o que está acontecendo nesses últimos dias, é preciso colocar claramente qual é o contexto. Na realidade, eu nem chamaria de conflito, porque, na verdade, desde 1948, a Palestina praticamente deixou de existir. E mais especificamente, desde 1967, quando houve a Guerra dos 7 Dias, e a partir daí começou uma ocupação mais aprofundada da Cisjordânia e depois de Jerusalém e da faixa de Gaza. Na verdade, se trata de uma ocupação faz 78 anos exatamente, e mais especificamente desde 1960. Essa ocupação é caracterizada como: primeiro, os palestinos não vivem sob o Estado de Direito, eles vivem sob uma legislação militar. Desde a fundação de Israel, todos os governos de esquerda ou de direita ou de extrema direita como atual prosseguiram na ocupação colonial, criando colônias no território palestino. Isso veio num crescendo, quer dizer, hoje tem cerca de 700 mil colonos. O que acontece nessa ocupação? É que os palestinos não têm direitos, eles estão, como eu disse, são julgados pelo Código Militar. Você tem mais de 5.300 presos políticos, dos quais 1.200 não têm nenhuma sentença, inclusive 700 crianças, muitas delas presas por jogarem pedra contra tanques ou contra soldados israelenses. Isso vem também numa ocupação em termos das áreas férteis da Palestina. Essa tensão, essa ocupação, ela não é de hoje, quer dizer, ela vem de muitas décadas. No último ano, isso foi intensificado. Por quê? Por causa de um governo supremacista judaico e de extrema-direita. Afim, no horizonte do ex-inominável aqui, nessa direção. E o que eles fizeram? Eles aumentaram os ataques pelos colonos a residências e a pequenas cidades palestinas. Fecharam com cimento poços de água. Quer dizer, isso não dá, isso é crime da guerra. Puseram fogo numa cidade, o Ávara, puseram fogo em 50 automóveis. As famílias que têm membros que participaram da resistência, as casas são destruídas e as famílias vão para onde puderem. Então é um dia a dia, tem 500 checkpoints. Quando estive lá, isso para mim foi
Foi impressionante. Não importa você ir com o carro da ONU, bandeirinha da ONU, nada. Eu parava meia hora em alguns checkpoints. Esse é o dia a dia da população. Sem alguma coisa que as pessoas já esquecem, o muro que ilhou a Palestina do Estado de Israel. Então não surpreende essas reações a uma ocupação. E os palestinos têm o direito de resistir a essa ocupação. E nada pode ser entendido se nós não partirmos da ocupação por Israel dos territórios palestinos. E, professor, aproveitando que o senhor fez esse breve histórico, né, trouxe esse processo de ocupação que já dura mais de 70 anos, inclusive o Nakba, este ano, uma data tão importante para o povo palestino, em 2023, completou 75 anos, né? E aí, nesse período do Nakba, que foi lá em março, o senhor e outras entidades, como Anistia Internacional, Women's Rights, fizeram uma denúncia qualificando as ações de Israel frente aos palestinos como um apartheid de fato, né? E se a gente não faz esse histórico, fica muito difícil entender o que de fato acontece nesse momento lá no território, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse dessa denúncia de apartheid e como isso se relaciona com o que está havendo agora, as questões práticas deste momento. Foi bom você lembrar essa palavra, porque, na verdade, nos últimos anos, desde 1967, em Gaza, faz 16 anos que a Gaza está cercada, eu me lembro do presidente Sarkozy, em 2005, dizia que era a maior prisão a céu aberto no mundo. E o Sarkozy não tinha nenhuma simpatia especial pelos palestinos. Quer dizer, essa ocupação ela foi se consolidando no apartheid. O que é o apartheid? É a discriminação de um povo. O que aconteceu na África do Sul, dos afrikaners, os brancos contra os negros, e em Israel, dos israelenses contra os palestinos. Quer dizer, totalmente sem direito. Como você disse, as mais importantes organizações internacionais e também as organizações palestinas, 6 que estão proibidas por Israel, chegaram a essa mesma conclusão, que o apartheid domina as relações entre Israel e o povo palestino. É preciso dizer que faz poucos anos houve uma lei definindo Israel como Estado do povo judeu, colocando todas as outras minorias, quer dizer, os palestinos, cidadãos de terceira categoria. E esse último governo, quer dizer, na linha de todos os anteriores, mas mais visivelmente pregando a anexação total do território palestino. O próprio primeiro-ministro foi há 2 semanas a abrir, na abertura da Assembleia Geral da ONU, levou um mapa em que não está, sumiu a Palestina. É claro que isso não poderia ter sido feito sem a tolerância, a anuência de forças, de potências internacionais importantes. Israel nunca cumpriu nenhuma resolução da ONU. Eu me lembro que numa reunião em Paris, o presidente Lula justamente chamava atenção. Como é que pode, depois de 75 anos, a ONU não conseguiu ajudar a criação do Estado da Palestina, apesar da Palestina ser um Estado observador na ONU. Então, essa complacência permitiu que Israel se tornasse, quer dizer, se autotornasse. Não é como o governo Bolsonaro, que queria que o Brasil fosse um pária internacional. Israel é um pária internacional porque não reconhece nenhuma resolução, não reconheceu e não reconhece nenhuma resolução exarada do Conselho de Segurança. Então, sem lembrar, como você bem fez, essa situação de apartheid. E o pior da situação de Gaza, se no territórios palestinos ocupados, do lado oeste, como se diz, a Cisjordânia, é terrível,
em Gaza, que é uma faixinha de 36 quilômetros quadrados, numa extensão de 40 quilômetros. Eu visitei toda a Gaza, você percorre Gaza num dia. 2 milhões e 300 mil pessoas. Agora, condenadas a Israel sem água, sem eletricidade e sem alimentação. Quer dizer, a própria Organização Mundial da Saúde disse que o exército de Israel acabou de convidar 1.100.000 pessoas de saírem do norte em Gaza e irem para o sul. Ele disse, é uma condenação à morte das pessoas nos hospitais. Então, isso é um crime de guerra. Quer dizer, como você vai deslocar 1.100.000 pessoas? Aí um número enorme, mais de 100 mil já saíram do norte depois desse apelo, que já tinha sido feito pelo primeiro-ministro dizendo que os palestinos deviam sair da Palestina, mas sair para onde? Do outro lado é o Mediterrâneo, e do outro lado é o Egito, uma faixinha pequena, e Israel. Então, essa situação de ameaças permanentes à sobrevivência do povo palestino, que os acontecimentos dessa semana têm que ser colocados, senão ninguém entende nada. E não aparece essa lamentação pela morte de crianças é perfeitamente legítima. Só que desde o começo dessa fase de enfrentamento, 447 crianças morreram. Isso era a taxa de ontem. Eu imagino que hoje estejam mais de 500 mil. E é preciso também não esquecer que entre 2008 e 2023, eu só vou ler os números que são impressionantes. O número de fatalidades, quer dizer, de mortes em combate, palestinos 6.407, israelenses 308. Feridos 152 mil, feridos israelenses 6 mil. Então, esses horrores que nós estamos vendo nesses últimos dias são os horrores que nunca são mencionados na grande imprensa, a não ser por artigos de opinião eventuais, porque o foco é só visto em Israel e não se coloca no foco todas essas iniquidades que são praticadas muito antes da atual fase de enfrentamento. E, professor Sérgio Pinheiros, chega um momento muito complicado agora de informação e contra-informação, quando se usa crianças, quando o Exército e quando o Estado de Israel vem a público, junto com o secretário de Estado norte-americano, falar de crianças que foram decapitadas, mas aí, nesse momento, vem aquela questão da informação e contra-informação, que fica usando da população que está aí nesse entorno de tudo isso. Mas o que chama a atenção, o senhor trouxe meio lembrado, o poderio bélico de Israel, sustentado pelos Estados Unidos, essa questão, como o senhor trouxe no começo da nossa conversa, de crianças prisioneiras por jogar pedras em tanques. Enfim, professor, é um momento muito delicado. E o senhor trouxe essa questão de que Israel não cumpre resoluções da Organização das Nações Unidas. E aí, quando Israel dá esse ultimato para que mais de 1 milhão evacue essa área, o que a gente pode entender com isso? Que vai acabar com essa parte da faixa de Gaza? Olha, sobre cifras, eu só uso da Organização Humanitária das Nações Unidas, porque eu trabalho com essas cifras em outros locais faz 30 anos. Então, nós temos essas cifras que eu acabei de dar, são da OSHA, que se chama Organização das Nações Unidas para a questão humanitária. E nesse exato momento, os meus últimos números são que 423 mil habitantes de Gaza estão deslocados. 179 mil estão abrigados nas escolas da ONU. Eu não sei se vocês se lembram que a educação em Gaza é da responsabilidade exclusiva das Nações Unidas, onde existe uma agência só para isso. E nas 4 enfrentamentos anteriores, ou guerras
entre Israel e a Palestina, nem essas escolas nem são respeitadas. Então, isso é gravíssimo. Essa situação está muito próxima de mim, porque justamente um dos melhores e mais competentes da equipe de 30 investigadores que trabalham na Comissão sobre a Síria, perdeu o irmão, a cunhada e a filhinha, por causa de um bombardeio em Rafa. A Rafa é a última das cidades de Gaza que fica bem na fronteira fechada com o Egito. Quer dizer, esse é o dia a dia de horrores. Então não dá para você ficar olhando só um dos lados. Você tem que ter a visão completa. Felizmente, essa barreira do silêncio em relação ao que está efetivamente incorrendo, nós temos essa janela aqui hoje, mas felizmente na grande imprensa escrita, pelo menos, você vê alguns furos. Por exemplo, hoje, eu não sei se eu posso citar um jornal, mas como é a Folha, a Human Rights Watch publicou um apelo dramático para o Brasil em termos de uma resolução que fale da situação efetiva dos habitantes de Gaza e que se caminhe na direção de um cessar-fogo e que essas ameaças de invadir o norte de Gaza, mandando panfletos distribuídos do avião. Me lembro um pouco, não me lembro porque eu sei isso, em 1924, o governo federal também, que havia uma revolução em São Paulo, já havia avião, distribuiu panfletos para a população sair de São Paulo. Quer dizer, isso dá para ver a dimensão do que é você dizer, não, vocês saiam, porque nós vamos bombardear. Não adianta nada. Quer dizer, na fronteira, eu uso as palavras com muito cuidado, mas na fronteira, se isso realizar, se não é ainda propriamente um genocídio, são atos em direção a um genocídio, no qual você... E isso é a fala de alguns ministros, isso é a fala de um dos ministros encarregados dos territórios ocupados no atual governo de Israel, que ele oferece 3 possibilidades. Os habitantes de Gaza saírem. 2, estarem submetidos à total dominação de Israel. Ou 3, cometerem um suicídio. São essas opções. A pregação, quer dizer, o que aconteceu nesses últimos meses desse ano, por exemplo, a esplanada da grande mesquita de Al-Aqsa foi invadida por israelenses. Uma senhora israelense tirou a roupa na mesquita. Imagine isso ocorrendo na sinagoga. E por que Israel se deu mal nessa questão da sublevação de Hamas? Porque os soldados que deviam estar no limite com Gaza estavam na Cisjordânia, defendendo os colonos para fazerem essa invasão da mesquita, para dessacralizarem um cemitério. Eu vi as cenas deles, uma multidão pisando em cima de sepulturas palestinas e acudindo, protegendo os colonos, atacando pequenas cidades e famílias. Quer dizer, aí não tinha soldado lá para enfrentar, porque eles achavam que a tal barreira, uma barreira extraordinária, sofisticada, ia aguentar tudo. E não aguentou. Então, mas até esse detalhe mostra o que a força militar de Israel estava fazendo ausente da fronteira de Gaza. Perfeito. Conversamos com Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, ex-ministro de Direitos Humanos e professor aposentado do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, a gente agradece muito por trazer todo esse contexto, todo o histórico, porque quando a gente vê algo desse tamanho, dessa gravidade, dessa proporção de ataque à humanidade, a gente precisa, de fato, fazer esse histórico, esse entender todo o contexto, né? Não dá para a gente olhar para a coisa só em si, para o fato em si. Então, a gente te agradece muitíssimo pela sua participação conosco aqui hoje.
Obrigado, eu que agradeço a vocês. Um abraço. Abraço. Abraço.